Quem tem medo de matemática? Você? Seu aluno tem medo de matemática? Em 2018, eu me dediquei ao estudo da ansiedade matemática. Estudando esse fenômeno, eu entendi que é um assunto que precisa muito ser levado para a escola, e não só para as escolas de ensino fundamental ou de ensino médio. Essa discussão tem que ser levada para os cursos de formação e capacitação de professores, para os cursos de pedagogia e de licenciatura, porque a ansiedade matemática dos professores, o medo de matemática que os professores experimentam, até mesmo aqueles que dão aula de matemática, podem prejudicar o seu aluno, fazer com que eles também sintam esse medo. E hoje, então, nesse vídeo, eu vou trazer alguns estudos sobre a ansiedade matemática. Eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. A ansiedade matemática tem sido muito estudada na psicologia cognitiva e pode ser definida como um sintoma fóbico que causa o afastamento ou a evitação de tudo aquilo que tem a ver com matemática, aritmética, números, quantidades, enfim. O aluno vai evitar aquela disciplina por medo. E alguns sintomas podem ser visíveis, como sudorese, né? As mãos ficam suando, frio, a criança ou o aluno fica nervoso toda vez que está se aproximando da aula de matemática, ou tem que fazer uma atividade de matemática, uma atividade para casa, na prova de matemática, dá aquele branco, e o aluno fica achando que não pode, que não consegue aprender matemática, porque ele não é tão inteligente ou porque ele não gosta de matemática. E ele pode ter as mesmas características da ansiedade generalizada ou ansiedade de leitura. Mas ansiedade matemática é uma coisa, ansiedade generalizada ou ansiedade de leitura não são a mesma coisa que ansiedade matemática. Um aluno que tem ansiedade matemática, ele pode também ter uma ansiedade generalizada ou uma ansiedade de leitura, mas as coisas não precisam acontecer juntas. Não necessariamente aquele que tem ansiedade matemática vai ter ansiedade generalizada, ou quem tem ansiedade generalizada vai ter ansiedade matemática. É um sintoma bem específico da relação daquela pessoa, daquele aluno, daquela criança com tudo aquilo que tem a ver com a matemática. Mas será que só os alunos têm medo de matemática? Mesmo professores de matemática podem experimentar a ansiedade matemática. Alguns estudos demonstram que, mesmo os matemáticos experimentam essa ansiedade diante de um problema. A diferença é que eles se motivam com o desafio, enquanto o nosso aluno pode se desmotivar diante de um problema de matemática, devido ao medo que ele tem de errar, ao medo da matemática, que ele pode ter adquirido, inclusive por causa da ansiedade que a sua professora ou seu professor experimenta com relação à matemática. Então, por isso que é muito importante capacitar melhor os professores para o ensino de matemática, para que essa ansiedade matemática não seja transmitida aos seus alunos. E essa é a boa notícia que eu venho trazer hoje. A capacitação de professores pode melhorar esse nível de ansiedade matemática dos seus alunos. Olha que bacana! Esses autores, que eu estou colocando o nome aqui embaixo, demonstraram que uma boa capacitação dos professores diminui a ansiedade matemática que eles experimentam e, consequentemente, melhora, diminui a ansiedade matemática dos seus alunos, melhorando a aprendizagem. Então, está nas nossas mãos melhorar a aprendizagem matemática e tirar do nosso aluno esse medo, essa ansiedade que prejudica a sua aprendizagem. Bom, né? Depende de nós. Mas a dificuldade em matemática tem múltiplas causas, não só a ansiedade matemática. Ela pode ser uma causa da dificuldade ou também ela pode ser uma consequência. Uma criança que já tem dificuldades de matemática, por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento, pode desenvolver a ansiedade devido justamente a essa dificuldade, ao medo de não conseguir.
Esse transtorno do neurodesenvolvimento impede a criança de realizar processamentos cognitivos desde o início da escolaridade. Crianças que têm dificuldades no processamento cognitivo logo no início da escolaridade, ali já na educação infantil, que têm dificuldades de fazer estimativas de quantidades, de reconhecer os algarismos arábicos, de fazer a transcodificação, ou seja, passar a palavra, por exemplo, 4 para a escrita do número 4, do algarismo 4, ou também de reconhecer quantidades, de contar. Essas dificuldades são preditivas de dificuldades futuras na matemática. Por isso, é importante ficar atento desde o início ao aparecimento dessas dificuldades na sala de aula e realizar atividades que possam ajudar esses alunos. E caso essas atividades não sejam suficientes, caso a dificuldade persista, é preciso procurar outros profissionais para avaliar se há um risco de descalculia, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Muita coisa pode ser feita para que essa dificuldade inicial não prejudique o aprendizado futuro da matemática e não gere ansiedade matemática. Mas como eu disse antes, a dificuldade matemática é resultado de múltiplas causas. A descalculia é apenas uma delas. Outras duas causas da dificuldade matemática que têm sido muito estudadas na psicologia são a formação dos professores e também a própria ansiedade matemática, tanto dos professores quanto dos seus alunos. O PISA de 2015 mostra uma relação importante entre a formação dos professores e a melhora do ensino, é claro. Professores, tanto do ensino fundamental quanto professores formados em licenciatura para o ensino de matemática, carregam para sua sala de aula muitas crenças sobre a sua autoeficácia em relação à matemática. Muitos deles têm medo de matemática e esse medo vai influenciar a relação do seu aluno com a disciplina da matemática. Num dos estudos que eu me deparei nesse ano de dedicação ao estudo da ansiedade matemática, mostrou que nos cursos da área de humanas estão os maiores índices de ansiedade matemática. Agora, dentro da área de humanas, o curso de pedagogia é o curso que apresenta o maior índice de ansiedade matemática. E como eu disse para vocês, essa ansiedade, essas crenças que o professor leva para a sala de aula vão influenciar o seu aluno. Então, é muito importante que o professor não tenha medo de matemática, que esses cursos forneçam uma boa base para que ele possa compreender os processos cognitivos da matemática, para que ele tenha maior segurança com relação à matemática e que melhore a sua sensação de autoeficácia com relação a essa disciplina. Ele se sinta capaz de resolver problemas de matemática. Porque o professor que não se sente à vontade com a matemática, se ele é um professor do ensino fundamental 1, principalmente, em que ele é responsável por todas as disciplinas, o que vai acontecer? Ele vai evitar aqueles momentos de ensino da matemática. Ele vai dedicar mais tempo ao estudo, ao ensino, à preparação das aulas das outras disciplinas, porque ele tem medo de matemática. A ansiedade matemática vai causar essa evitação. Quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente acha que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, a gente evita aquela coisa, não é? Então, é importante que esses professores que estão sendo formados para dar aula no ensino fundamental e também aqueles que estão fazendo a licenciatura, percebam se a matemática lhes causa alguma ansiedade, algum desconforto, algum mal-estar. E se causar, procurar ajuda. Que ajuda é essa? Conhecer mais a matemática, ter uma aula particular de matemática para que você sinta-se mais capaz e, principalmente, que você conheça os processos cognitivos envolvidos na matemática. Estudos comprovam que os professores que têm esse conhecimento maior sobre o ensino da matemática e têm maior segurança com relação à sua autoeficácia na disciplina, vão diminuir a ansiedade matemática própria e também do seu aluno.
Além disso, se o professor ou a professora conhece bem os processos cognitivos envolvidos na matemática, conhece bem os sintomas da ansiedade matemática, ele vai ser mais capaz de identificar situações de risco e evitá-las, criando um ambiente mais agradável, criando situações mais aconchegantes em relação à matemática e evitando aquele desconforto que a matemática pode causar nos seus alunos. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo, tá no meu canal do YouTube, Joana Assunção, sobre o que motiva e o que desmotiva o nosso aluno. E lá nós vimos como que as situações estressantes, elas causam esse comportamento de afastamento, de agressividade, de evitação, de tudo aquilo que está relacionado com aquilo que causa o estresse. E a matemática, se vista como algo que causa sofrimento, que causa estresse, que causa ansiedade, ela vai ser evitada. E aí, na hora do para casa, é aquela batalha, aquela luta, aquele sofrimento. Na hora da aula de matemática, o aluno pode adotar comportamentos de fuga, de não prestar atenção, de não participar da aula, ou ele pode adotar também um comportamento de agressividade, como uma tentativa de luta contra aquilo que está causando aquele sofrimento, aquela ansiedade. Se você achou importante o conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos e converse com eles sobre se há alunos na sala deles que apresentam esse comportamento de medo da matemática, de ansiedade matemática, ou se eles próprios experimentam essas sensações ruins em relação à matemática e como isso pode afetar a aprendizagem de seus alunos. Talvez a dificuldade de matemática que eles estão enfrentando possa ser apenas um reflexo daquilo que os professores sentem em relação a essa disciplina. Conhecer os processos cognitivos envolvidos na matemática, conhecer os sintomas da ansiedade matemática. Esse é o caminho para evitar situações de risco e o desenvolvimento da ansiedade matemática em nossos alunos.